Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer a altura de um triângulo. Como será que mede a altura de um triângulo? Será que o triângulo só tem uma altura? Então vamos detalhar um pouquinho sobre este elemento do triângulo. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a altura de um triângulo. Eu recortei aqui para a gente estudar um triângulo acutângulo. Nós vimos no encontro passado que o triângulo acutângulo é aquele que tem os seus três ângulos menores do que 90 graus. Então, tanto este ângulo A, como este B, como este C, eles são menores do que 90 graus. E a altura? Fiz uma pergunta na introdução se o triângulo só teria uma altura. Então, vamos saber o que é uma altura primeiro. Se eu tiver com um triângulo nessa posição, eu vou chamar esse lado AB de base, como se o triângulo estivesse apoiado neste lado. Então a base AB. O que vem a ser a altura desse triângulo com relação à base AB? É uma linha que vai sair do vértice C e vai formar 90 graus com a base. Então, se a gente for pensar, não é só uma altura que o triângulo tem. Por quê? Se eu virar ele para cá, a minha base passa a ser a AC. E a altura vai vir do vértice B até essa base AC, formando 90 graus. Assim como eu posso virar e colocar como base o lado BC. E a linha que vai sair do vértice A, formando 90 graus, com essa base BC, é a terceira altura deste triângulo. Então, quando a gente vê no livro o triângulo paradinho, dá a impressão que só tem essa altura aqui. Mas, na verdade, depende da posição do triângulo. Eu posso virar, virar e virar. São três posições, três alturas. Nós vamos fazer as alturas com dobradura. E gostaria que você também recortasse um triângulo aí na sua casa e fizesse comigo, que essa experiência é bem bacana. Então, como que eu vou garantir uma linha de 90 graus saindo do C e chegando aqui na base AB? Nós vamos fazer uma dobradura de forma que a base AB continue alinhada. Mas eu vou fazer de uma forma que aqui no vértice C seja o ponto da dobradura. Então eu não vou dobrar de qualquer jeito. Eu não vou pegar simplesmente e dobrar assim, porque não vai sair aqui no vértice C. Eu vou dobrar exatamente alinhando essa base, mas passando ali pelo vértice C. Então vou fazer isso aqui. Vou fazer o vinco. Vai ficar a marcação da altura, mas eu vou dar uma reforçada com caneta, para a gente poder fazer as outras alturas também. Então aqui, ó, nesse vinco que eu estou fazendo, eu estou determinando a altura do triângulo ABC relativa à base AB. Tá? É uma das alturas. Vou fazer o traço. Então fiz o traço exatamente onde estava o vinco da dobradura. E eu estou resgatando aqui o nosso medidor de ângulos. 360 graus, 180 graus, 90 graus. Só para a gente verificar que a altura está formando exatamente 90 graus com a base AB. Agora vamos mudar de base. Vamos virar o nosso triângulo e eu vou fazer a altura do triângulo ABC com relação à base BC. E aí o processo é o mesmo. Nós vamos alinhar esta base e vamos dobrar exatamente de forma que passe pelo vértice A. E o vinco fica certinho, como a gente já confirmou, 90 graus direitinho, só com dobradura. Então aqui a gente faz o vinco forte quando tiver certeza que já está certo. Aí você dá aquela reforçada no vinco. Com isso nós estamos determinando a altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Vou fazer o traço aqui também. Então aqui mais uma altura. Vamos dar uma conferidinha para o trabalho não ser perdido. Então
Vemos aqui o ângulo de 90 graus. Essa é a característica da altura. Tem que formar 90 graus com a base e tem que partir do vértice que está lá em cima. Só falta a altura com relação à base AC. Nós vamos fazer a dobradura exatamente por esse vértice B. Então vamos lá. Vamos ver se eu tenho um pouquinho mais de habilidade agora. Aqui. Você na sua casa, faça na mesa, que na mesa é bem mais fácil do que fazer assim. Então tá aqui, ó. Cheguei, tá um pouquinho torto, mas vai dar certo. Então fiz o vinco, vou passar o traço aqui para reforçar. Está determinada então a terceira altura do nosso triângulo ABC. Mais uma vez, vou pegar nossa régua aqui de 90 graus, o nosso medidor de ângulos de 90 graus. Verifico que está certinho, ou seja, apesar de não estar precisamente riscado, né, a gente fez por dobradura e chega num resultado muito próximo da realidade. Então vamos lá. Repara que as três alturas estão se cruzando no mesmo ponto. E isso é para qualquer triângulo. Então o meu triângulo não vai ser igual ao triângulo que você recortou na sua casa. Mas na hora que você fizer as dobraduras das alturas, as três alturas se encontram exatamente no mesmo ponto. A não ser que a gente tenha cometido um erro nessas dobraduras. Esse ponto tem um nome. O nome dele é ortocentro. Então vamos escrever aqui, ó. Ortocentro, que é o encontro das alturas de um triângulo. Então o encontro das três alturas do triângulo determina um ponto que a gente chama de ponto O, por causa do nome dele, tá? Então esse ponto que está aqui é o ortocentro do nosso triângulo. Vamos ver o que acontece no caso do triângulo ser obtusângulo, como esse triângulo ABC que está na tela. Repare que com relação à base AB, se eu for puxar a altura do vértice C e ela passar por dentro do triângulo, ela não vai formar um ângulo de 90 graus com a base AB. Então como é que será que fica a altura deste triângulo que tem um de seus ângulos maiores do que 90 graus, que é esse aqui? A gente vai precisar de linhas auxiliares. Para eu medir a altura desse triângulo, eu preciso prolongar a base AB de uma maneira que eu consiga puxar uma linha do vértice C que faça 90 graus com a base, nesse caso, com a extensão da base. Então, esse lilazinho que acabou de ser formado, ele tem 90 graus com a extensão da base AB. E esta medida, que está em lilás, é a altura do triângulo ABC com relação à base AB. Vamos analisar as outras bases? Olha essa base AC. Eu tenho que puxar uma linha do vértice B até encontrar essa base no ângulo de 90 graus. Aqui não vai ter problema. Na base AC, a gente pode fazer isso por dentro do triângulo. E nós vamos conseguir a altura, que é esse segmento lilás aqui também. Só falta o lado, a base BC. Nesta base BC, eu tenho que puxar uma linha aqui do vértice A, de forma que ela tenha 90 graus com essa base. Se você observar por dentro do triângulo, também não vai dar para a gente formar 90 graus. Ela vai entrar enviesada. Então nós vamos construir também uma linha auxiliar, uma extensão da base BC, de forma que do meu vértice A venha a altura formando 90 graus com essa base. E aqui estão as três alturas, todas elas em lilás. Então cada base tem uma altura diferente. E aí você pode me perguntar, essas três alturas não estão se encontrando num ponto só. É verdade, mas em algum lugar elas se encontram. Vamos ver? Olha só, vamos prolongar a altura da base AB, a altura da base AC e a altura da base BC. E veja que na projeção dessas alturas,
elas estão se encontrando num único ponto. E esse ponto também recebe o nome de ortocentro. Então, no caso do triângulo ser obtusângulo, as suas alturas não vão se encontrar dentro do triângulo, mas o prolongamento delas também se encontra no mesmo ponto, que também recebe o nome de ortocentro. Para terminar, eu gostaria que vocês observassem o triângulo retângulo, que é aquele que tem um dos seus ângulos valendo 90 graus. Olha que curioso, com relação à base AB, a altura dele é o próprio lado AC, porque aqui já forma 90 graus com a base. Então, do C até a base, nós já temos 90 graus. Se eu virar assim, com relação ao lado AC, a altura é o próprio lado AB, que é o vértice B até a base, AC, formando 90 graus com ela. Então, a única altura que é diferente aqui é a altura relativa ao lado BC. E aí, se eu fizer aquela dobradura, nós vamos formar a altura neste ponto aqui, e o ortocentro dela fica exatamente aqui no vértice A, que é o encontro desta altura, que é o lado AB, desta altura, que é o lado AC, e desta altura, que é ligando o vértice A até o lado BC. Então, esta pontinha aqui é o ortocentro. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, digite aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.